Qual é o preço? O de perder a bengala do conforto da crença de que alguém vai resolver seus problemas. E esse alguém é Deus. Ou quando não é Deus, é Jesus. Quando não é Jesus, é Maria. Quando não é Maria, é Santo Antônio de Pádua. Quando não é Santo Antônio, é Bezerra de Menezes. Quando não é Bezerra de Menezes, é Astacherran, é um. Aí, ou seja, a gente sempre tem que arranjar. Não, é o salvador da pátria, é o meu presidente querido, é o meu. A gente sempre arranja de forma infantilóide, de forma pouco refletida. Algum conceito, alguma maneira de nos auto-enganar através da criação de transtornos cognitivos. O famoso me engana que eu gosto, eu invento a narrativa para viver melhor, ainda que não seja verdade, mas para mim é. E quando isso sou eu fazendo, é só um probleminha meu. Mas quando várias pessoas cultuam o mesmo transtorno cognitivo, a gente dá o nome disso de religião, e é uma questão de fé e tem que ser respeitado. Mas assim, a humanidade toda prefere não pagar o preço de perceber a vida com cores mais profundas e fica na superficialidade do que lhe é agradável e rende-se ou vende a sua sensibilidade para que outros digam para essa pessoa o que é certo, o que é errado, o que ela deve fazer, não deve fazer. Ou seja, voltar a um estado pré-Eva, pré-Adão, onde os deuses davam as ordens aos humanos. Então, assim, vamos compreender. Bem-aventurados os libertos de consciência. Ter liberdade de consciência é um problemaço. Paga-se um preço. Com só não, vários preços. Ou paga-se preço o tempo todo porque você convive com a maioria das pessoas, a quem você inclusive ama, mas são pessoas que têm a consciência submetida ou vinculada ou adormecida a um ismo qualquer. Vocês sabem dos personagens históricos quem, na minha opinião, foi o ser humano que mais sofreu na transição entre manter a sua consciência submetida a uma doutrina ou a uma ideologia ou a uma verdade, ou dela se livrar para ter liberdade de consciência, mas ter se ferrado nisso aqui, ter pago um preço terrível, é Jesus. Isso que eu acabei de dizer. Nós estudamos, nós aqui que eu falo, um grupo de espíritos, o nós é porque alguns de nós, por estarmos encarnados, durante o sono ou mesmo através de desdobramento, nós discutimos isso na espiritualidade. Eu já descrevi isso num livro chamado A Caminho, o Testamento de Jesus. Infelizmente ele está esgotado, aonde eu descrevo a minha ida em espírito a um instituto espiritual de Zahon e Narra, dois amigos espirituais do espírito que me animam. E nesse instituto, todas as revelações produzidas no âmbito da cultura humana, lá, essas revelações são estudadas. E Zahon e Narra, são dois espíritos, eles dedicam lá uma área, vamos assim dizer, especial daquele instituto, as chamadas bem-aventuranças que Jesus proferiu em vida, e o livro Testamento de Jesus analisa exatamente as bem-aventuranças. No livro, quando eu escrevi o Testamento de Jesus, eu deixei a coisa romantizada como
aqui na Terra se pensa e como alguns dos espíritos que estudam isso na espiritualidade ainda pensam. Mas não é o caso do espírito que me anima, nem o da minha personalidade enquanto Rogério, e nem muito menos o caso de alguns outros. Por quê? Porque na hora em que você analisa as bem-aventuranças que Jesus expressou em suas parábolas, e são belíssimas, mas assim, bem-aventurados os que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados. Ou seja, Jesus, ao longo dos seus 3 anos de ministério público, ele investiu naquilo que, um dos livros mais recentes que eu lancei, chamado Perversa Gratidão, Humanidade Violentada, Jesus ele insistiu que os humanos, mesmo sofrendo, agradecessem a Deus, se submetessem a Deus, ao Deus que ele estava ali dizendo ter sido enviado por ele. Ou seja, se nós bem observarmos, a primeira parte, ou no início, Jesus, pelo fato de ter nascido enjaulado. O que é nascer enjaulado? Jesus não teve um pai e mãe terreno, só uma mãe terrena. Mas a genética do gameta masculino, ou seja, do espermatozoide que fecundou Maria, foi inseminação artificial. Ou seja, a receita da genética do ser humano Jesus veio pronta e de fora, e combinada com a de Maria, surgiu para a vida o humano Jesus. Só que o temperamento de Jesus é produto disso aí, e mais do espírito que o anima, imantado a esse corpo. E mesmo esse espírito, olhem bem, o genoma que foi colocado em Maria, essas duas partes, e uma própria parte da cultura terrena da mãe dele, Maria, esperavam que Jesus se tornasse o super Messias, que iria mais e mais ainda controlar os humanos e levá-los para o domínio de Javé. Jesus nasceu com essa predisposição, com essa inclinação, porque isso estava instalado no genoma dele. Eram as inclinações, os impulsos que ele sentia, e o próprio espírito dele, alinhado com isso, a cultura do povo judeu que esperava ver cumprida todas as profecias que nas chamadas Sagradas Escrituras, que sempre que ele ia à sinagoga com a família, era lido que o Messias, e ele, Jesus, sabia que era o Messias e que tinha que usar os superpoderes. Então, assim, dominar os humanos significa manter os humanos com a consciência submetida a uma determinada crença, a um determinado credo, a um determinado valor, a uma determinada verdade. E Jesus fez isso no início. Tanto é que essas bem-aventuranças ratificam a despreocupação com a dignidade humana, na hora em que alguém diz, com a sua mais bela poesia, bem-aventurados os que sofrem, mas olhe, lá no céu vocês... Bem-aventurado por quê? Não, bem-aventurado porque aqui está ferrado, mas lá vai se dar bem. E a dignidade humana, e como saber se isso é verdade? Ou seja, estudar as bem-aventuranças. E assim, eu estudei muito isso. Como, Rogério? Os espíritos com os quais eu lido estudam e são meio que divididos, mas hoje em dia já não tem mais essa divisão.
porque as fichas vão caindo e o próprio Espírito, que hoje é Jesus, já... Então, assim, Jesus, ele, num primeiro momento, ele convidou a humanidade a manter-se submetida, fiel ao que estava escrito nas escrituras judaicas, blá, 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 porque uma vírgula do que ali estava não podia ser modificado, porque aquilo é sagrado. Só que lá estava dizendo, o Messias, quando ele aparecer, ele tem que usar os seus superpoderes e dominar os humanos, expulsar tudo que é império que domina os judeus, criar um império de judeus da terra e levar a terra inteira de novo para a obediência a Javé. É isso que, ao longo da história dos patriarcas hebreus, está lá descrito como sendo a função do Messias. E a partir de um certo momento, Jesus, que dizia tudo isso, resolveu não mais seguir o que estava escrito e criou um eufemismo. Ele disse, não, o que está lá escrito é a velha aliança, mas eu agora proponho a nova aliança. Ou seja, Jesus inovou, é chamada inovação com ruptura. Ele inovou e rompeu com o que estava determinado, para poder ter o quê, pessoal? Liberdade de consciência. Ele percebeu que existia algo de muito errado no tal pecado original. Ele foi percebendo ao longo dos seus últimos anos de vida, notadamente os seus 2 últimos anos de vida, que havia um profundo equívoco nas chamadas religiões impositivas. E ele, então, a partir desse ponto, ele tentou traduzir o conceito de Deus, o conceito em algumas parábolas, a coisa ficou meio confusa, ele tentou simbolizar níveis mais profundos. Jesus, você é rei, sou, mas meu reino não é desse mundo, existe isso, assim, ou seja, mas pouco importa. O fato é que na quinta-feira, antes de sua morte, na sexta, na quinta noite, ele e Javé se encontraram, ele pediu para Javé poupá-lo daquele cálice, de ter que beber, ter que sofrer tudo aquilo. Javé, não, porque você está me desobedecendo, isso aqui vai fazer que, se você me desobedece, é porque você tem liberdade de consciência, é o mesmo pecado de Eva. E não use os seus poderes para se livrar do seu castigo. Você vai ser castigado, vai beber o cálice. E Jesus suou sangue na quinta noite exatamente pelo seu desespero de saber que, se ele quisesse, ele simplesmente mandava tudo aquilo às favas, ele tinha superpoderes para isso, mas não, ele pagou o preço para fazer cumprir e para não piorar a situação entre ele e Javé. Ele deixou que a cretinice de Javé, que estava por trás de toda a confusão do sinédrio judaico, Krishna também estava por trás disso, porque havia uma disputa de quem tinha mais devotos na Terra, se é Krishna, que uns 3, 4 mil anos antes de Jesus pegou toda a carga devocional de Brahma para ele, ou seja, mais uma raiva de Javé, de Brahma, e agora estava ali Jesus, então Jesus tinha que se dar mal, morrer sem credibilidade, para que não houvesse devoção, ou seja, é um jogo sujo dos seres que nós, os humanos condicionados à crença, chamam de deuses. Então, assim, Jesus, como eu disse, é o maior exemplo de alguém que, no pêndulo da vida, ele estava aqui, consciência obediente, submetida a Javé, e pagou o preço para libertar a sua consciência. Acesse o nosso portal de conhecimento. Conheça o Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica. Dezenas de horas de conteúdo para expandir a consciência, com aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Tudo em um só lugar.
Todos os estudos e palestras em torno da revelação cósmica, unidos em um único ponto de encontro e mais, uma comunidade exclusiva, onde buscadores se reúnem para compartilhar conhecimento, insights e despertar juntos. Orbum, a plataforma de streaming da revelação cósmica.